Oi, gente! Estamos de volta com o Informando, que hoje traz um papo com a Evelyn Tupinambá. Agora é hora de você conferir a segunda parte da nossa conversa com a TT Ribeiro. Fantástico, gente. Olha, inclusive no programa 51, para você que nos assiste, nós temos lá o beabá, assim, digamos, né, de uma educação antirracista e justamente na questão da inclusão indígena, né, algumas expressões que nós usamos, por exemplo, de fala, que não podem ser usadas mais, né, justamente para que a gente faça uma educação antirracista, né, e realmente que a gente não continue essa questão do processo que é excludente. Eu queria saber de você também, Evelyn, o seguinte: a gente tem todo um processo, e a gente já falou sobre isso no Informando, mas com outras representatividades, né? Tem heranças negativas que estão perdurando, grande número de abusos, de violências na internet, físicos, né, aos povos indígenas que a gente tem, que tiveram suas áreas invadidas agora na Amazônia, é um exemplo que a gente pode citar, né? Assim, existe uma crença que a mulher indígena é um objeto de desejo. Como é que porque tem também a lenda da Iara, né, que tem toda aquela coisa, então o povo tem aquela, né, claro que faz parte do folclore brasileiro, mas qual é o cuidado que o professor tem que ter quando ele vai trabalhar isso em sala de aula, né? Porque é importante a gente deixar isso bem claro, tirar esse mito, essa mistificação e realmente entender que a mulher indígena ela tem voz. E como é que é essa voz da mulher indígena para você que chegou na universidade, está lutando para permanecer nessa universidade? Eu tenho certeza que vai fazer um trabalho maravilhoso, vai ter mestrado, vai ter pós-doc, vai ter um monte de coisa da sua pessoa. Fala para a gente um pouco sobre isso, sobre essa objetificação, sobre essa mitologia, essa coisa em relação à mulher indígena. Uhum. Bom, olha, tem uma questão estrutural, né? Quando a gente vai falar sobre os povos indígenas, na nossa infância mesmo, a referência que a gente tem é que os povos indígenas é aquela coisa bem estereotipada, que está no meio do mato, que é uma pessoa calada, é uma pessoa que aceita tudo, entendeu? Uma pessoa que não se posiciona, é um bicho do mato, enfim, existem várias questões que tá no imaginário do senso comum da sociedade e que ela se perpassa de geração por geração. E quando eu digo que ela é uma questão estrutural, porque, por exemplo, a criança da periferia, quando ela vai para a escola, muitas das vezes a primeira vez que ela tem acesso a um livro é o livro didático. Então, assim, a gente sabe do potencial do livro didático que ele tem de trazer mesmo uma questão de cultura, uma questão de saberes para os alunos, né? Só que quando o aluno vai pegar esse livro e aí ele vai ler sobre a temática indígena, no livro já tem a temática, ela já é abordada de uma forma extremamente racista e estereotipada. Então, acaba que o livro ele acaba se tornando uma ferramenta que faz a manutenção do racismo em relação aos povos indígenas, né? Então, ao invés de estar desconstruindo, ele está mais uma vez reforçando esse imaginário racista. Então, ali já se cria já na cabeça dessa criança o que é o indígena, né? E principalmente essa história de que eu também tenho a descendência indígena, eu escuto muito isso. Eu também tenho a descendência indígena, minha avó foi pega no laço. Então, assim, é uma fala que a pessoa, às vezes, ela não entende a dimensão do que é esse termo de minha avó foi pega no laço. Basicamente, é ele traduzindo que a avó ou a bisavó dele foi estuprada. E é isso, né? Essa é a história das mulheres indígenas na constituição da história do Brasil mesmo. E uma história onde mulheres foram violentadas e continuam sendo violentadas, tanto dentro dos territórios, principalmente, mas também fora, né? Muitas das vezes as pessoas veem a gente de uma forma como se nós fôssemos muito ingênuos, né? Como se a gente fosse atrasados. Você é uma mulher indígena, então você aceita tudo, não sabe o que você está falando, né? Você está aqui na cidade, você sabe o que é isso? Enfim, eu já passei situações assim tão constrangedoras que às vezes a violência é tão grande que às vezes eu não consigo reagir. De tanto que eu fico chocada de como as pessoas veem as mulheres indígenas, né? E aí, quando eu entrei na universidade, eu era uma pessoa muito calada, sempre fui uma pessoa muito tímida, e eu acredito que muitas mulheres indígenas têm essa característica, né, da gente ser muito observadora,
Porque é isso, né? É muito violento, até quando a gente vai abrir nossa boca, as pessoas... Olha, essa semana, por exemplo, esse fim de semana, eu tava numa roda de amigos, né, e tudo mais, e aí chegou um rapaz, ele é amigo do meu companheiro, e a gente conversando, não sei sobre o quê, de vender algumas coisas, aí ele virou para mim e falou assim, por que você não vende essa Índia aí? Vende ela que você vai ganhar um dinheiro. E, tipo, todo mundo que estava na mesa são pessoas que, de uma certa forma, têm acesso à informação, são pessoas que estão conscientes, assim, sobre a questão do racismo. E a gente ficou tão chocada, eu fiquei tão chocada com isso, porque isso é uma visão muito colonial, né? É uma visão ainda de muito como as pessoas veem as mulheres indígenas, vê a gente como um objeto mesmo, como uma mercadoria, né? Como se a gente fosse um objeto sexual que está ali só para atender certas demandas específicas de homens. Então, assim, a gente é muito mais que isso. Inclusive, pelo menos no meu povo, na minha família, a gente é muito matriarca. São as mulheres que estão ali na base de tudo, movimentando tudo. Então, dizer isso, além de ser machista, é muito racista, né? Tipo, a pessoa achar que ela tem um direito sobre o meu corpo, inclusive de sugerir que eu tenho que ser vendida, né? Como que essa pessoa realmente me vê, né? Será que eu sou humana também nos olhos dessa pessoa? Cadê a minha humanidade? Será que eu tenho direito sobre isso? Então, assim, foram muitos questionamentos que me surgiram e isso veio de uma pessoa racializada. Então, quando eu falo sobre esse imaginário do senso comum, é sobre o que está implementado na cabeça das pessoas, né? Então, assim, nós mulheres indígenas, aonde a gente passa, a gente movimenta as coisas. Com certeza, aonde a gente entra, as pessoas que estão lá, elas não saem as mesmas. Porque quando a gente fala, a gente não está falando sozinha. Tem muitas ancestrais que estão atrás da gente, sustentando a gente, inclusive sustentando as nossas falas. Então, assim, além da gente estar aqui, por exemplo, além de eu estar aqui como Evelyn, como mãe, como professora, eu sou muito além desses estereótipos, né? E eu acredito que eu somo muito, porque eu também sou ativista do movimento indígena, e eu acredito que é isso, a gente lutar mesmo pelos nossos reconhecimentos, os nossos direitos. A gente não está pedindo nada além dos nossos direitos e respeito. Então, essa história de que minha avó foi pegando laço, eu acredito que a gente tem que acabar com isso de uma vez, porque isso é uma forma de fazer a manutenção de como que as pessoas imaginam que sejam as mulheres indígenas, de como que as pessoas acham que pode tratar o corpo das mulheres indígenas. Então, a gente precisa seguir, né? A gente precisa realmente avançar nessa questão. E aí eu já tive muito contato com os professores que fazem esse tipo de fala. Então, assim, é muito problemático, porque o professor está ali para ensinar, né? E aí, se ele ensina isso para os seus alunos, ele está ensinando errado. E, inclusive, dele saber reconhecer quando ele está errando. Então, acredito que é isso, assim, a gente tem muitas coisas ainda para caminhar, mas eu acredito que a gente está avançando, especificamente esse ano, né, que teve os anos das eleições, a gente tem uma ministra, que é a Sônia Guajajara, que é uma mulher indígena, a gente também tem a Célia Chacriabá, que é uma deputada federal. Então, assim, nós, mulheres indígenas, a gente é muito potente, a gente tem muita força, e a gente movimenta muita coisa, porque sem nós, de verdade, as coisas não aconteceriam. Te falar uma coisa, a gente vai ter que marcar um outro papo aqui, porque, olha, eu tenho mais umas 3 perguntas para te fazer, viu, Malu? Eu vou voltar com você, mas antes disso, como é que os professores podem te seguir? Você tem algum Instagram, alguma coisa assim, para que a galera possa te seguir e, consequentemente, aprender com você como conversar com seus alunos, seus estudantes em sala? Tem sim, tem. Eu posso deixar o arroba depois, é Evelyn Tupi, o meu Tá Instagram. bom. A gente vai colocar para que você possa acompanhar. Malu, é com você e, cara, quanto aprendizado, né? Dá o play nessa entrevista 300 vezes, viu, professores e professoras? Tchau. Quantas coisas podemos aprender sobre as mulheres indígenas? Não é mesmo, gente? E nós, aqui do Informando, esperamos que os espaços de fala e discussão sobre as necessidades, direitos e desafios vividos por essas mulheres sejam cada vez maiores. Que tenhamos mulheres indígenas em cargos de liderança, seja em seus territórios, nas escolas, nas empresas ou na política. E por hoje é só, pessoal.
não deixe de visitar a playlist do Informando no canal Conexão Escola do YouTube. Até mais! Tchau, tchau!